Seguro-desemprego do pescador artesanal. Neste vídeo eu vou te apresentar tudo o que você precisa saber sobre este benefício. Olá! Seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. E o seguro-desemprego é um dos procedimentos pelos quais o INSS tem a competência de analisar. E aqui neste vídeo você vai conhecer um pouco mais ou as características importantes para que o segurado do INSS ele tenha o seu benefício de seguro-desemprego do pescador artesanal garantido por este órgão. E se esse vídeo ele te ajudar de alguma forma, eu peço que você curta esse vídeo. Desde já, eu te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações, pois aqui o conteúdo ele é pensado para transformar a vida do segurado do INSS, para ajudá-lo a pedir o seu benefício da forma correta, para ajudá-lo a explicar sobre o seu direito previdenciário. Primeiramente, eu queria explicar o que é o seguro-desemprego do pescador artesanal, ou mais popularmente conhecido como seguro-defeso do pescador artesanal. O seguro-desemprego do pescador artesanal, ele é uma assistência financeira temporária que é concedida aos pescadores profissionais artesanais que exerçam esta atividade de maneira artesanal, ou seja, aos pescadores profissionais que exercem a atividade de maneira artesanal. Para que ele tenha o direito a esse benefício, ele tem que exercer essa atividade pesqueira, de forma exclusiva e ininterrupta. O que é isso? Sem interrupção da atividade por qualquer outro tipo de atividade, seja individualmente, seja em regime de economia familiar. Ele pode ser um pescador artesanal que pesca sozinho, digamos assim, que é individualmente, ou ele pode ser um pescador artesanal que pesca junto com a família. E neste caso ele vai ser considerado pescador artesanal que exerce essa atividade de pesca em regime de economia familiar. E o que é o período do defeso? O período do defeso, ele é o período onde deve haver a suspensão obrigatória da atividade pesqueira específica daquela espécie, para que aquela espécie possa se reproduzir e assim haja a preservação daquela espécie ambiental, digamos assim, para que sim haja a preservação e a reprodução de forma contínua daquela espécie, para que aquela espécie não entre em extinção. Então, durante esse período que é conhecido como período defeso, esses pescadores eles não podem pescar, e por eles não poderem pescar, eles têm o direito de receber essa ajuda financeira, essa assistência financeira. E essa assistência financeira se chama benefício do seguro-desemprego do pescador artesanal ou seguro-defeso do pescador artesanal. É o mesmo benefício. Neste momento, eu gostaria de divulgar para você o curso que eu programei, que eu reproduzi, que eu gravei, exclusivo, destinado a profissionais que desejam trabalhar solicitando os seguros defesos do pescador artesanal, ou seguro-desemprego do pescador artesanal. Este curso ele é destinado a ensinar as pessoas que desejam atuar profissionalmente o passo a passo correto, o que é o direito ao benefício do seguro-desemprego do pescador artesanal, quais são os requisitos necessários para que o segurado consiga esse benefício junto ao INSS, já que é o INSS que tem a competência de analisar esses pedidos. Se você se interessa em saber mais, em se aprofundar e se especializar sobre esse tema, se você mora em uma atividade, em um local que é uma região pesqueira, tem muitos pescadores, você vê nessa situação uma oportunidade, você pode se inscrever no meu curso. O link vai estar logo aqui abaixo. O meu curso se chama Simplifica Seguro-defeso do pescador artesanal. Então, eu te convido a participar do curso, que será um aprendizado enriquecedor na sua vida, e você vai poder ter segurança no momento da solicitação
do seguro-desemprego do pescador artesanal. Agora eu vou explicar os principais requisitos necessários para concessão ou para que o segurado tenha direito ao seguro-desemprego do pescador artesanal. Então vamos lá explicar tudo sobre este assunto. Para que o beneficiário, na realidade, ele faça jus ao seguro-desemprego do pescador artesanal, ele deve obrigatoriamente fazer da pesca a sua profissão habitual. E no momento, tanto do período do defeso quanto no período da comprovação da atividade, que eu vou explicar daqui a pouco, ele deve ter somente a pesca como a sua única fonte de renda, ou seja, ele não pode exercer e nem ter renda sobre nenhum outro tipo de atividade, Como eu já falei anteriormente, o defeso, ele é a paralisação temporária da pesca para que haja reprodução das espécies e garantir assim a sobrevivência daquela espécie no nosso meio ambiente. Como é que acontece o direito à concessão do benefício do seguro-desemprego do pescador artesanal? Existe o período do defeso. O período do defeso vai depender muito de cada espécie e de cada região. Ou seja, cada região pesqueira e cada espécie em específico tem o seu seguro-defeso específico. Cada ano esse defeso ele é numerado de uma forma e cada espécie vai ter o seu período conforme a região do Brasil, digamos assim. Como é que é definido esse direito a esses períodos de defeso? O Ministério do MAPA, que é o Ministério do Meio Ambiente, Abastecimento, Pecuária e Aquicultura, ele publica portarias em cada ano. Muitas vezes o período do ano ele se modifica conforme o comportamento daquela espécie, para que aquela espécie ela consiga sobreviver ao longo do tempo, ou seja, para que ela consiga manter a sua existência. Então, existe o período defeso, que é o período onde há a proibição de se realizar a pesca, e é no período do defeso que o beneficiário vai solicitar ou vai ter o direito de receber o seguro-desemprego do pescador artesanal. Só que para que ele tenha direito ao defeso, no período anterior, ele deve obrigatoriamente comprovar que ele exerceu a atividade pesqueira e que neste momento ele não teve renda de nenhuma forma, ou seja, renda de nenhuma outra atividade que não fosse da atividade pesqueira. Ele pode ter renda da atividade da pesca, mas ele não pode ter renda de qualquer outra atividade, inclusive não pode ter renda nem da profissão de agricultor, não pode ele comercializar a produção rural, ele só pode comercializar a produção do pescado, digamos assim, porque quem é pescador tem um código específico na Receita Federal para emitir as suas guias de pagamento como pescador artesanal. Então, e que período é esse? O período de comprovação da atividade. Ele é conhecido como período aquisitivo e geralmente ele corresponde entre o fim do último período do defeso e o início do próximo período do defeso. Ou, se não existiu defeso anterior, vai ser do início do defeso para 12 meses para trás. Sempre vai contar do início do defeso para trás. Por quê? Porque é o período que ele estava exercendo a atividade de pelo menos 12 meses e no momento do defeso ele atingiu os meses suficientes para que ele consiga o seguro defeso dele naquele ano específico. Cada ano tem a data correta para esses seguros defesos, conforme a região do Brasil. E outra dúvida que surge é qual o valor do seguro-desemprego do pescador artesanal. Quando eu falar seguro-desemprego e seguro-defeso, é o mesmo benefício. O valor que o segurado vai receber, o que o beneficiário vai receber, é o valor de um salário mínimo mensal na época do defeso. Tem locais no Brasil que o defeso ele vai ser 4 meses seguidos. Então, quando o defeso for 4 meses seguidos, o segurado ou beneficiário vai receber 4 parcelas de um salário mínimo. Tem locais do Brasil que o defeso vai ser só 2 meses. Então, vai ser 2 meses no começo do ano e 2 meses no final do ano. Às vezes é 2 meses em abril e maio e às vezes é 2 meses em setembro e outubro. Vai depender de como foi estabelecida a portaria daquele ano. Então, quando for nesses períodos que é fracionado, ele vai receber 2 meses
relacionados àquele primeiro período e 2 meses relacionados ao segundo período, se ele comprovar que estava realizando a atividade da pesca nos 2 períodos que são necessários para adquirir o direito a esse seguro defeso dessa época específica. Como eu já falei anteriormente, o período de defesa ele é estabelecido por atos normativos que são portarias e instruções normativas que são publicadas pelo MAPA, que é o Ministério do Abastecimento, Pecuária e Agricultura. A portaria ou as portarias, elas vão variar conforme a região do país. Por quê? Porque às vezes tem uma região que pesca uma determinada espécie, na outra região vai ser a pesca de outra espécie, às vezes é o camarão, às vezes é o peixe, e vai depender muito de onde aquele segurado está exercendo a atividade e qual a espécie que ele pesca. Ele não pode dizer, vamos dizer assim, para o INSS que ele, num período, ele está pescando no local e no outro período ele está pescando em outro local. Porque aí vai dar divergência de informações e ele não vai conseguir nem um seguro-desemprego do pescador artesanal de uma espécie e nem da outra espécie. Ele só pode conseguir no ano o benefício relacionado a uma espécie específica, mesmo que ele pesque várias outras espécies, porque senão ia dar a oportunidade do segurado ou do beneficiário de viver de seguro-desemprego. Ele poderia alegar que naquele mês, e existe aquela portaria específica daquele mês, ele estava no seguro-defesa relacionado àquela espécie, e às vezes no outro mês, que a proteção é de outra espécie, ele já estaria vinculado àquela outra espécie. Então, existe essa proibição legal, e o beneficiário ele vai alegar somente uma espécie no momento que ele vai pedir o benefício dele do seguro-desemprego do pescador artesanal. Lembrando que ele pode sim pescar várias espécies, ele só não pode receber o seguro-desemprego relacionado a mais de uma espécie. Um exemplo é a portaria número 85 de 2003 do IBAMA, que ela vem proibir a pesca anualmente de 1º de dezembro a 30 de março, ou seja, a pesca de qualquer uma dessas categorias nas bacias hidrográficas dos rios Pindaré, Maracá, Sumé, Mearim, Itapé, Curu, Corda, Munim, Turiaçu, Flores, Balsas e Grajaú, bem como em igarapés, lagos, barragens e açudes públicos do estado do Maranhão. Ou seja, a portaria que define essas espécies específicas lá do Maranhão vai ser a portaria número 85 de 2003. Para quem deseja atuar profissionalmente, geralmente os pescadores que você vai trabalhar, eles já sabem quais são as portarias que eles estão vinculados. Porque cada estado, praticamente, ou de mais um estado em específico, eles vão se relacionar a uma portaria. E aqueles pescadores que convivem ali, naquele local, eles sabem que vão ter direito àquele seguro-desemprego. Isso é fácil de se identificar quando você atua em um determinado local do Brasil. Então, aqui eu exemplifiquei a situação do estado do Maranhão, dessas bacias hidrográficas que são regidos pela portaria do IBAMA número 85 de 2003. Lembrando que essas portarias, muitas vezes, elas são atualizadas conforme a reprodução daquelas espécies se modifique, a época de reprodução daquelas espécies se modifique. Quem é o responsável por fazer esse pagamento do seguro-desemprego do pescador artesanal? É no CINE? É no INSS? Quem é que faz esse tipo de pagamento? A partir de 1º de abril de 2015, do ano de 2015, ou mais precisamente nessa data, o pagamento e a análise do seguro-desemprego do pescador artesanal, ele é de competência do INSS. Ou seja, é o INSS que vai receber os requerimentos dos segurados que são pescadores artesanais e é ele que vai habilitar os benefícios, ou seja, colocar o benefício no sistema e decidir se aquele beneficiário vai ter ou não vai ter o direito a receber o seguro-desemprego do pescador artesanal, conforme as regras que eu estou explicando aqui nesse vídeo. Lembrando que as regras, elas não são somente essas. São várias e várias regras que lá no meu curso eu explico detalhadamente todas as regras e como é que o segurado deve fazer para solicitar o benefício da forma correta. Só que o curso simplifica seguro-defesa do pescador artesanal, ele é destinado para profissionais e não para o próprio segurado. E os principais requisitos que são necessários
para a pessoa que é pescadora artesanal ou pescadora profissional artesanal ter direito ao seguro-desemprego do pescador artesanal, primeiramente é ele ser segurado especial da Previdência Social, ou seja, o pescador artesanal, ele é um segurado do regime geral de previdência social, então ele tem que ser segurado do regime geral, tem que ser segurado especial. Ser registrado como pescador profissional lá no Registro Geral de Pesca, onde é que fica o Registro Geral de Pesca? Quem é que é responsável pela administração? É o nosso conhecido MAPA, Ministério da Pecuária, Abastecimento e Aquicultura. Outro requisito essencial é que esse segurado ele deve exclusivamente viver dessa pesca e ele tem que exercer essa atividade de forma ininterrupta, ou seja, ele não pode ter exercido nenhuma outra atividade naquele período aquisitivo que eu expliquei no começo do vídeo. Se ele interromper este período, ele vai perder o direito de receber o seguro-desemprego do pescador artesanal. Uma situação muito comum de vínculo de atividade pesqueira interrompido é o segurado começar a trabalhar de carteira assinada. No momento que ele começa a trabalhar de carteira assinada, ele teve aquela comprovação da atividade pesqueira interrompida. Ou seja, se ele estava trabalhando de carteira assinada em um vínculo urbano, ele está descaracterizado desse direito específico ao seguro-desemprego do pescador artesanal. Ele não pode receber qualquer benefício previdenciário ou assistencial, exceto o benefício da pensão por morte ou do auxílio acidente. Então, auxílio acidente, pensão por morte, eles podem sim receber. Possuir comprovantes de contribuição previdenciária sobre a venda do pescado, daquela espécie que ele pesca, dos últimos 12 meses. Ou seja, nos últimos 12 meses ele tem que apresentar o comprovante que ele fez a venda daquele pescado. Digamos que naquela região o período aquisitivo, que é o período que ele vai executar a atividade pesqueira, seja somente de 6 meses. Neste caso, só precisa ser dos últimos 6 meses. Aí vai depender muito de qual seguro-desemprego específico aquele segurado está solicitando junto ao INSS. E quais são os documentos que o segurado deve apresentar para conseguir esse benefício junto ao INSS? Lembrando que quem administra e quem processa esses pedidos é o INSS desde 2015, 1º de abril de 2015. É recomendado que ele apresente documento de identidade com foto, ele apresente comprovante de residência recente para comprovar que realmente ele mora naquela região onde ele faz a atividade pesqueira, registro de pescador lá no RGP ou no MAPA, que é o órgão que faz esse registro, cópia ou até mesmo na realidade, na atualidade, depois do INSS digital, ele vai apresentar a digitalização desses documentos. Não precisa enviar os documentos. Digitaliza e apresenta lá na plataforma do meu INSS. Também deve apresentar a cópia fiscal ou o comprovante fiscal que ele fez a venda daquele pescado. A GPS que vai identificar que realmente aquela atividade é uma atividade que advém da pesca. Então, basicamente, são esses documentos. O segurado vai fazer o pedido lá na plataforma do meu INSS, vai apresentar a documentação, o INSS vai analisar e vai conceder ou vai indeferir conforme todas as análises que o INSS faz dos pedidos previdenciários. Porém, aqui ele vai analisar especificamente o direito ao seguro-desemprego do pescador artesanal. Mais uma vez, eu divulgo para você o meu curso Simplifica Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal. Se você deseja compreender mais sobre esse benefício, o link para o curso vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Caso você tenha interesse, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você curta esse vídeo. Se você deseja que eu grave mais vídeos sobre esse tema, coloca aqui o comentário falando especificamente qual tema ou subtema você deseja que eu grave, porque o seguro-desemprego são várias análises que se faz e quem está procurando esse vídeo vai saber qual a dúvida que ele quer me perguntar. Caso deseje se conectar, acompanhar meu dia a dia, receber orientações sobre direito previdenciário, você pode me acompanhar também no @simplificainss. E tchau, tchau, e até o próximo Simplifica INSS.